Olá, gente, como é que vocês estão? Vamos retomar o nosso estudo de texto descritivo. Esse assunto já foi enviado para vocês, mas não com vídeo-aula, né? E hoje a gente vai fazer esse trabalho. Espero que esse assunto fique claro na mente de vocês, para que vocês possam produzir aquela ficha de exercício que eu deixei, principalmente aqueles alunos que ainda estão em dúvida, né? Então, o que é texto descritivo? Inicialmente, texto, né? O que é que vem em mente? Vou produzir uma redação, mas o que é texto? Né? Texto é quando você está, é um enunciado linguístico, né? Quando você vai trazer uma informação, quando você vai trazer uma comunicação, é quando você vai fazer uma manifestação da linguagem. Então, você está produzindo um texto. Quando você conta uma história, você está produzindo um texto. Quando você detalha uma história, você está produzindo um texto. Quando você traz a opinião de algum fato, de algum acontecimento, você está produzindo um texto. Os clássicos, textos clássicos, né, que vocês veem desde as séries iniciais, vocês veem a narração, vocês veem o texto descritivo, vocês veem inclusive o texto dissertativo, que é aquela fase de argumentação, né? Que vocês já veem desde das séries iniciais. Então, os clássicos são esses e que vocês vão ver sempre, tá certo? Vocês vão ver sempre e vão amadurecendo e aumentando o conhecimento com relação a esses tipos textuais, essas tipologias, tá certo? Existem outros textos que a gente vai desenrolando, a gente vai conversando no decorrer do ano e das séries, tá certo? Hoje a gente vai focar no texto descritivo, mas só para relembrar, o texto narrativo que a gente viu na aula passada é aquele em que eu conto um fato, né? Que eu conto uma história, seja ela real ou imaginária. E o texto descritivo, minha gente? Eu também posso contar um fato, posso contar um acontecimento, né? Contar uma história, inventar uma história, né? Eu posso também fazer isso. Mas a diferença entre narrar e descrever, entre um texto narrativo e um texto descritivo, está numa coisinha que vocês devem levar em conta, né? Que é justamente o que diferencia um do outro, é o detalhe. A descrição se preocupa com os detalhes, com as características. Então, ela não só conta, mas ela se preocupa em descrever o ambiente, em descrever as pessoas, em descrever aquela história, aquela cena, aquele acontecimento, tá certo? Então, está aí a distinção entre um texto narrativo e um texto descritivo. Você pode ver no mesmo texto características narrativas e características descritivas. Nós chamamos isso de texto misto. Porque não existe um texto que seja do começo ao fim narrativo, né? Ele só é narração. Ele pode predominar a narração, mas pode ter outro tipo textual também. Mas vamos lá para o texto descritivo, entender, né? Texto descritivo tem por objetivo, ou textos descritivos têm por objetivo descrever objetivamente ou subjetivamente coisas, pessoas ou situações. Ele está dentro de um texto narrativo, porque conta também um fato, mas a preocupação é essa: descrever objetivamente ou subjetivamente coisas, pessoas, lugares, ambientes, situações, certo? Esse tipo de texto tem o objetivo de relatar e expor determinados acontecimentos, lugar, pessoa, a separação silábica aqui na hora que formatou um deslize aqui, né? Mas esse S era para estar aqui, viu, gente? Perdoem aí. O objeto. Por esse motivo, um texto descritivo é rico em adjetivos, tá certo? O que é adjetivo? Olha aí, morfologia, estudo morfológico, estudo das 10 classes gramaticais. Qual é a função do adjetivo? É trazer características, tá certo? Então, uma característica do texto descritivo é trazer são os adjetivos. A presença de adjetivos, de adjetivação, o lugar é calmo e tranquilo, a pessoa é arrogante, é expressiva. Vejam, quando traz esses detalhes,
Então, eu estou trabalhando um texto descritivo, certo? Que transmite ou descreve imagem por meio da percepção das sensações do emissor, ok? Vai depender de quem escreve trazer esses detalhes. Veja um exemplo. Ela era gorda, olha aqui, uma característica, baixa, sardenta, cheia de aquelas pintinhas, né? E de cabelos excessivamente crespos, meio arruivados. Tinha um busto enorme, enquanto nós todas ainda éramos achatadas, como se não bastasse encher os 2 bolsos da blusa por cima do busto com balas, mas possuía o que qualquer criança devoradora de histórias gostaria de ter: um pai dono de livraria. Isso é um fragmento de um conto bem interessante, que é o conto da Felicidade Clandestina, né, de Clarice Lispector. Inclusive, esse é o centenário dessa escritora modernista, né, da terceira fase do modernismo, tá certo? Eu recomendo esse conto para que vocês leiam a história dessa menina, porque aqui é só um fragmento. Ela era gorda, baixa, sardenta. Estão vendo as características dadas a essa menina? Que o pai era dono de uma livraria. Aí as outras invejavam ela, porque o pai era dono de uma livraria, e Clarice Lispector, a própria Clarice Lispector contando isso, invejava porque ela não dava muito valor. Mas bem, isso não é o detalhe, que a gente vai trabalhar a questão do tipo textual, né? Estão observando os adjetivos, as características? Esse é um texto descritivo. Conta um fato, conta uma história, mas se preocupa nos detalhes. Como é essa pessoa? Certo? Esse é um texto descritivo. A descrição tem por objetivo transmitir ao leitor uma imagem do objeto descrito, podendo ser objetiva quando retratamos a realidade como ela é. Quando você retrata algo real, né? Como é essa caneta, né? Essa caneta preta, fina, ela é a marca, acho que é Bic, tá certo? Pronto, objeto real. Quando você retrata a realidade. Subjetiva, quando retratamos a realidade conforme nossos sentimentos e emoção. A caneta, o livro, a caneta, você vai trazendo aquela emoção. É como em Felicidade Clandestina, se você ler, você vai ver como ela, quando Clarice Lispector pegou o livro, como ela tratou o livro. Parecia uma pessoa. Ela tratou o livro de tal forma, ela ficou tão feliz quando a menina emprestou o livro a ela, que ela tratou o livro como se fosse alguém, e alguém especial. Então, eu posso tratar algo de forma real, mas eu posso tratar essa mesma coisa de forma subjetiva, trazendo meus sentimentos, as minhas emoções. Vejam só. A cômoda era velha, de madeira, escura, com manchas provocadas pelo longo tempo de uso. Não vou ler tudo porque vocês vão ter acesso a esse material, né? Mas vejam a mesma descrição de forma subjetiva. Dona Cômoda, olha, já deu nome, olha. Aqui é apenas um substantivo comum. Aqui não, como o C está maiúsculo, já virou próprio. É um substantivo próprio. Dona Cômoda, tá certo? Já deu nome, já personalizou uma coisa. Tem 3 gavetas e um ar confortável de senhora rica. Vejam a descrição objetiva para subjetiva. Aqui real e aqui carregada de emoção. Combinado? Quais são os gêneros que se apropriam do tipo textual descrição, né? Porque o texto, minha gente, é quando você transmite uma comunicação, quando você transmite uma ideia, quando você quer transmitir alguma coisa, mas esse texto ele está dentro, esse texto ele vai estar dentro de algo que é chamado de gênero, tá certo? Porque primeiro vem o gênero. Aqui, olha, um exemplo. Isso aqui, nós estamos diante de um livro, tá certo? Isso aqui é um livro de sociologia do ensino médio.
Mas quando eu abro aqui, eu vejo vários gêneros. Eu vejo um gráfico, eu vejo uma imagem, eu vejo uma tira, eu vejo uma história em quadrinho, eu vejo uma ilustração, eu vejo uma charge. Então, isso aqui é um gênero e é um gênero suporte também, né? Porque ele suporta outros gêneros. E ele é o concreto, ele é o palpável, mas dentro dele está o tipo textual. Então, quais são os gêneros que se apropriam, que levam ali as marcas descritivas? O diário, né? Diário que é o diário, eu acredito que é mais feminino, né? Isso já passou, né? As meninas usavam muito, pelo menos na minha época, não sei se ainda hoje, acredito que muitas meninas ainda conservam o diário, tinha até um cadeadozinho que elas colocavam os segredos, né? Não sei se nem todas, mas eu acredito que muitas ainda conservam. O laudo, bem, nesse diário, que é chamado de diário íntimo, né? Elas descrevem, a menininha descrevia um acontecimento, o primeiro beijo, como foi o primeiro beijo, por exemplo. Aí descreve, conta o que aconteceu e ainda descreve esse primeiro beijo. O laudo, o que é um laudo? O laudo é um documento, é uma espécie de documento que o médico, quem faz é o médico, né, da medicina, que ele traz ali o CID da doença, ele esclarece ali o problema, né? Um relatório, uma ata, né, de reuniões. As reuniões de pais e mestres, de professores, tem que ter esse documento, uma ata. Ele descreve exatamente o que aconteceu. Um guia de viagem, relatos de viagem, folhetos turísticos, o currículo, né? Quando você faz o currículo e coloca lá o teu objetivo, coloca a descrição, coloca o que você gostaria de fazer e por quê. Nesse currículo também se apropria do texto descritivo. A biografia, a autobiografia, a biografia de alguém, né? E a autobiografia quando é sua mesma, né? Cardápio de restaurante, quando você vai ao restaurante, é uma pizzaria, você recebe ali aquele cardápio, aí tem frango não sei de quê, coxinha não sei de quê, refrigerante, aí traz as marcas, né? A pizza não sei de quê, ok? E traz ali os sabores. Ali também se apropria do texto descritivo. Os classificados que estão expostos no jornal. O jornal é um suporte de vários gêneros. E os textos literários, tá certo? Aí vejam os exemplos que eu coloquei aqui. Aqui é deixa eu ver, é um guia de viagem, né? É um guia de viagem, certo? Um guia de viagem ao Chile, tá certo? Que é um vulcão. Aqui os classificados, né, de jornal, se você ler, esse classificado aqui é sobre pessoas que querem marcar encontro, né? Aí coloca a descrição de como ela é, de como ele é, e quem se interessar liga, né? Aí geralmente vem no jornal, isso é chamado de classificado. Quando quer vender um terreno, uma casa, uma moto, né? Aí coloca nesse classificado, que hoje é até online, né? O OLX, né? Aí você vai e descreve como é o... Ou então você coloca a foto, né? Eu já coloco a foto. Ou então faz o texto, como aqui está escrito. Classificado se apropria do gênero textual descritivo. Aqui o laudo, tá certo? O laudo médico, ele coloca o CID, que é quando caracteriza a doença, né? Que é um documento que só quem faz é o médico. Aqui é um folheto, né? Folheto. Lembrem-se que folheto turístico também se apropria do gênero textual descritivo, certo? E aqui uma biografia de Clarice Lispector, é bem interessante a história dessa escritora, né? Esse ano é o centenário dela, novamente. Se interessem, leiam Felicidade Clandestina, vocês vão gostar muito. Aqui está quem é Clarice Lispector, a nacionalidade dela. Ela veio muito nova para o Recife, morou aqui no Recife, né?
inclusive ainda conserva uma casa dela e que é apoio para uma organização, né? Aqui está a autobiografia, um exemplo de autobiografia, biografia e autobiografia, quando você fala de você mesma, né? Então, são exemplos de gêneros textuais que se apropriam do texto descritivo, tá certo? Aí eu deixei essa atividade para vocês, já faz alguns dias, né? Eu deixei para vocês lerem o material e em seguida vocês produzissem um texto descritivo, produzissem um gênero, uma autobiografia, não foi isso? Aí, para aquele que ficou em dúvida, você vai produzir uma autobiografia, você vai contar ou uma autobiografia sobre a sua infância, tá certo? Desde a sua infância, quando foi que você nasceu, no dia tanto de tanto, eu sou fulano, eu sou moreno, eu sou alto, tenho 1,60 m, sou gordinho, magrinho, tenho os olhos assim, os cabelos assim, a minha família é essa, nós nascemos... eu nasci na cidade tal, no entanto, aos 10 anos eu me mudei para a cidade tal, hoje estou aqui. Você vai contando. Ou desde que você nasceu até hoje, a sua idade, você tem 15 anos, você vai contar desde o seu nascimento até hoje, tá certo? Claro que você não precisa esgotar, nem precisa contar coisas íntimas, tá certo? Ou então você faz uma biografia, uma autobiografia de futuro, como se você já estivesse naquilo que você realizando, aquilo que você almeja hoje, ok? Hoje você tem 15 anos e está no exemplo, né? Hoje você tem 15 anos e está no primeiro ano. Faça essa autobiografia como se você já estivesse terminado o ensino médio, cursando a faculdade ou já terminado a faculdade, o curso que você pretende, que você sonha, né, em realizar, e você faz você já concluiu e agora você está provavelmente noivo ou casado, tem filho. Faça como você já estivesse no futuro que você almeja para você, tá certo? Você faz essa atividade e manda para o meu e-mail que eu vou postar no grupo da turma, tá certo? Eu quero dar uma olhadinha na tua autobiografia, ok? Terminou a aula de texto descritivo, né? Nós já vimos o texto narrativo e agora nós concluímos o texto descritivo. Vocês vão ler o material mais uma vez, vão assistir ao vídeo, né? E vão procurar fazer essa atividade e enviar para mim, tá certo? Então, fiquem bem, se cuidem, né? A pandemia ainda não passou. E até a próxima aula.